Boa tarde. Salve, salve. Tô esperando para saber se já podia começar. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos. Hoje a gente está entre Ponta Grossa e Toledo, mas Toledo está com mais pique. Estamos com nossa queridíssima amiga, colega mediadora, mestre em Direito, professora, instrutora de mediação em formação, ou como eu brinco, né, em deformação, já que dos supervisores sou eu. Nossa amiga minha, da Mari, Adriane Haas. Adri, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Mari, dá boa tarde pro pessoal e para Adri. Oi, boa tarde, pessoal. É com muita felicidade que a gente chega aqui em mais uma quinta-feira com essa nossa amigona que eu ganhei de presente do Rodrigo, né? Já temos um grupo de WhatsApp nosso, então essa é uma amizade. Então, Adri, seja bem-vindos a todos que estão nos acompanhando no Instagram e no YouTube também. E hoje a conversa é boa hoje, né, Rodrigo? Hoje a gente quer conversar sobre a inserção da mediação no curso de graduação, né? Então a gente escolheu a Adri, não só porque ela é nossa amiga, é claro que é por isso também, porque eu gostoso de que eu acho que desse projeto como um todo é que é um bate-papo, como eu costumo brincar, leve, mas cheio de conhecimento, porque a gente se gosta, né? Quem está junto aqui, a gente se gosta. Mas a Adri, ela é titular da matéria, né, na universidade aqui na cidade, na Unipar. Tem o Sejusc na universidade também, que é encabeçado por ela enquanto professora, e ela também é instrutora de mediação, né, pelo Tribunal de Justiça e trabalha aqui no centro. Então, ela tem todos os predicados juntos para conversar sobre isso. Adri, dá oi pro pessoal e eu queria já pedir para que você começasse a conversar com a gente. Então, como foi esse desafio de, primeiro, assumir o Sejusc na universidade, né? Como começou isso? Conta pra gente. Olá, pessoal. Olá, doutor Rodrigo, a Mari. Como ela disse, ganhei ela de presente também, por força e de intermédio do doutor Rodrigo. E é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para falar desse tema, né, que é minha paixão aí, que é a mediação e principalmente agregado, né, a mediação no ensino, né, jurídico aí no curso de Direito. Como o doutor estava falando, nós temos já o Sejusc lá junto à Unipar há algum tempo, por força de que quando nós nos formamos em mediação, que o doutor Rodrigo foi tanto instrutor de formação, né, da instrutoria, quanto do meu grupo de mediação aqui em Toledo. E a gente reconhece muito o trabalho que o doutor Rodrigo fez desde sempre, por força dos métodos autocompositivos aqui na cidade, na região, juntamente com a nossa queridíssima doutora Denise, né, que se não fosse eles, o Sejus, que não teria essa estrutura, todo o potencial que hoje, né, nos revela aqui. Desculpa puxar um pouco o saco de Toledo, tá, Mari? Mas é preciso. Eu deixo um pouquinho só, eu deixo. Porque, de fato, assim, nós temos aí uma estrutura muito bem, né, feita graças a essas parcerias. E aí, quando eu fiz o curso em 2015, né, naquelas idas eu já era professora universitária há 5 anos. A minha formação ainda é aquela formação sentencial, litigiosa, né, dentro daquela cultura que a gente chama da cultura do litígio. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, né, o que significava essas multiportas aí do judiciário, e eu sendo funcionária também do tribunal, isso dá uma visão diferente para nós, né? E eu queria agregar isso para a universidade. Só que nós sabíamos na época que nós estávamos dando passos de formiguinha, né? Por força de que teria que ser alterada toda uma cultura, tanto atual e a principal, com certeza a gente já pensava, né, naquela época, era dentro da universidade, porque a formação dos acadêmicos já tem que ser pensando, né, nesses meios autocompositivos, nessa conversa que é possível, que não é só a sentença que resolve o processo, né, que existe muito mais por trás aí
da tentativa de resolver os conflitos. E aí foi que os meus projetos na Unipar eu alterei todos, projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de ensino. Eu já queria levar, né, aquela sementinha aos universitários, embora ainda não tivéssemos a disciplina como hoje tem, né? E aí, o Sejusc Pré, graças à parceria que fizemos com o tribunal, foi instalado junto ao Serviço de Assistência Judiciária, né, os núcleos de práticas, que são chamados, e aí a gente começou a fazer uma audiência aqui, outra acolá, e sempre um pouco limitado por força da ausência dos acadêmicos terem formação, então eu já ajustava um pouco da formação dos acadêmicos com cursos, a gente tentava trazer esse viés para eles, né? E só, na verdade, com a instrutoria, né, do curso da mediação que fizemos o ano passado, lá em Curitiba, é que agora vamos ter a possibilidade de fato, fazer, né, os treinamentos dentro da faculdade, que era o que a gente queria já ter feito esse ano, mas ficamos impossibilitados aí por força, né, da pandemia. Adri, assim, nesse começo, assim, para você ter, né, quando uma universidade assume essa responsabilidade, né, de levar uma estrutura de poder judiciário para dentro da faculdade, né? O que você viu com maior dificuldade? Vamos pensar assim, em colegas professores universitários que estejam pensando, olha, eu gostaria de buscar o tribunal, o que você acha que precisa, né? O que você já tem, o que a tua experiência já permite que a gente converse e passe para as pessoas, né? Sobre levar um Sejusc para dentro da universidade. Dificuldades, e o que você tem visto de bom e de ruim para os universitários, né? Com o Sejusc lá dentro. Então, nós tivemos um apoio muito grande, né, da coordenação, porque o próprio professor Daniel, que é o coordenador nosso aqui da Unipar, ele fez à época o curso com a gente de mediação, então ele abraçou a causa também, né? Não, vamos trazer para a universidade. Eu, enquanto servidora, facilitou um pouco, né, de levar o Sejusc por força de ter acesso aos sistemas, que tem que ter o conhecimento, tem que ter as senhas, né, e tudo mais. Mas isso eu tranquilamente passava para as estagiárias, para as conciliadoras e mediadoras que acabavam atuando e conseguiam fazer também essa movimentação processual sem maiores dificuldades, né? É só mesmo querer abraçar a causa e se jogar. Eu acho que é essa a ideia. Adri, acho que uma dúvida sempre do pessoal sobre essa, porque assim, né, para a gente contextualizar essa ideia do Sejusc dentro da faculdade, né? Porque é Sejusc, né? Então, tem toda a questão da homologação, é como se aquilo que está acontecendo lá dentro da faculdade tivesse acontecendo dentro do Poder Judiciário. A força legal é a mesma, né? E você podia contar para a gente como que é esse atendimento, quem vocês atendem lá, e como é que vocês, dentro da faculdade, encaminham esses alunos para atuarem? Então, nós acabamos fazendo da seguinte forma: como unimos ao núcleo, né, de prática, lá já tem o atendimento todo que é feito mediante cadastro, mediante critérios, né, por força de ser um serviço de assistência judiciária gratuita. Então, esse trabalho já é feito no tocante aos atendimentos. E aí eu tive um auxílio da professora Giovana, que lá trabalha, que também foi mediadora, o Orley, que é o coordenador do Sajug, eles acabam, né, por força assim de eu pedir para eles, escolhendo alguns casos que eles entendem que possa acontecer a mediação ali dentro, né? E aí eles me passam a pasta, vamos dizer assim. Aí eu verifico se pode ser caso mesmo de a gente fazer um convite, né, para a parte ali que vamos dizer, a parte contrária, né, que não buscou o Sajug, já marcamos a audiência e eu acabo atuando dentro ali do Sajug com mediadores e conciliadores que se formaram no tribunal, por força de que a gente não teve ainda esse curso, como a gente vai tentar capacitar, né, possivelmente o ano que vem, de conciliação, não deu tempo de fazer o ano passado, dentro da faculdade.
Mas, como eu sempre estou indicando para os alunos fazerem os do tribunal, então eu sempre tenho uns 4, 5 mediadores ali e eles vão me auxiliando. E a gente vai revezando e vamos se ajudando. Como que os alunos saem das mediações? Como que eles se sentem na linha? Porque eles estão. É uma forma de atuação independente, né? Eu acho que um pouco diferente quando você está no SAJUG, fazendo uma petição, atendeu, mas aí tem a supervisão do professor. Ali eles estão eles mesmo, né? Usando diretamente repertório que eles adquiriram no curso de capacitação. Como que eles se sentem? Como que eles saem de uma mediação? Como que é o debriefing com eles, Adri? Eles saem super satisfeitos, doutor, por força. Ó, semana passada a gente retomou lá as audiências, até lembrei desse caso por conta disso. E fizemos uma audiência presencial, e o caso era aparentemente simples, mas se tornou bastante complexo, porque envolvia assim, assuntos mais familiares, né? E a mediação durou umas 2 horas e pouco. Eu fiz a mediação junto, porque estávamos ali, né, reiniciando, retomando, e tinha observador. Aí, no final, elas estavam assim, nossa, que delícia voltar, porque já estavam longe, né, do nosso Sejusc, agora que vai começar as sessões virtuais, então elas estavam, assim, morrendo de vontade de fazer a mediação, adoraram, assim, foi bem legal. No final, assim, as partes, né, agradeceram, e foi coisa que dificilmente a gente ouve numa sessão, às vezes no fórum, sabe? Eles agradeceram, meu Deus, que rápido que isso andou, parabéns, vocês. Eu cheguei aqui, eu achei que era só assinar um documento, mas não, foi muito legal. Eu conversei, eu disse coisas que eu não conversaria. Se vocês não tivessem nos dado essa oportunidade, e tanto que a gente explicou que a eficácia, né, vai ir para a homologação do juiz. Então, para eles, aquilo ali, tipo, eu não precisei ir no fórum, eu vou ter a força que eu preciso, né, do título, é muito legal. Então, isso é bem bacana de trabalhar, tanto com as partes, quanto com os acadêmicos, né, tudo, quanto aos mediadores, bem legal. Mari, segue lá. Nossa, vem várias coisas aqui. Sim, Eu eu tava vendo aqui quero também dizer aquela. um oi. Eu tô aqui. E aí eu quero falar isso para Adri, para o pessoal, né? Eu e o Rodrigo, a gente fica conversando, olhando para nossa tela, mas tem o YouTube numa outra tela e tem o Tem Instagram na outra. o Insta no outro para ver se tem pergunta, né? Então, Agora a Mari ficou parada com o óculos aqui. Aí eu tiro foto. Vou falar para o público que eu tiro foto e ela me censura da foto. Então, daqui a pouco ela volta. Enquanto ela não volta, Adri, o que eu queria, acho que a gente continuasse a conversar daí, Adri, porque uma coisa é você ter o Sejusc, né? E os alunos estarem ali. Outra, e a gente estava antes, né, discutindo a portaria do Ministério da Educação, que coloca a mediação na formação técnico-jurídica, dogmática mesmo do direito, né? Então, é diferente a disciplina estar no currículo dogmaticamente, né? Como foi essa inserção dogmática da mediação, da conciliação dos métodos autocompositivos na universidade? Mário, você voltou? eu nunca saí. Ai, para mim, eu tô ouvindo vocês. Ele cai a imagem. Acho que porque tá um pouco instável a internet. Então, Mas aí, voltei. Vamos lá, vamos falar dessa questão dogmática. Vamos lá. Não, segue o baile, depois tem uma perguntinha ali no YouTube que é legal sobre isso também. Vai lá, Adri. Então, nós tivemos daí a grata satisfação, né, de ter incluso, né, pela portaria do MEC, ali até o número, a portaria 1351 de 2018, depois foi regulamentado pela resolução 5 de dezembro de 2018. Então, a partir de então, eles colocaram assim, ó, o curso da graduação do direito, né, além do domínio ali de toda a argumentação, interpretação, valorização dos fenômenos jurídicos, deverá também trazer o domínio de formas consensuais, né, da visão aí do conflito, desenvolver cultura de diálogo e o uso de meios consensuais. E aí traz a obrigatoriedade, né, de se colocar a disciplina, então, aí de métodos autocompositivos na grade curricular dos cursos de direito. Aí o que acontece, né, a partir de então? Até estava lendo um pouco sobre isso hoje à tarde. A preocupação
preocupação deles era que essa disciplina ela ficasse muito desvinculada do curso, né? Porque a ideia de trazer uma visão diferente ao acadêmico, nós devemos trazer isso em todas as disciplinas, né? Não só numa específica lá jogada, separada. E isso foi legal na minha universidade, então, que a gente já entrou esse ano com a disciplina, ela foi inclusa, vamos dizer assim, dentro do processo civil, que eu acho que é onde mais ela tem ali o cabimento, né? Porque no início eles veem, então, a parte principiológica e depois já entra a disciplina que na universidade é chamada de MARC, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos. Então, foi bem importante trazer ela dentro do processo, porque é ali mesmo que ela tem que estar, né? Por força da gente largar mão dessa estrutura, né? De querer a sentença a todo custo, de querer o litígio. Não, de saber que o tribunal tem essas multiportas. E aí, na questão da disciplina, né? A gente trabalha tanto a conciliação, a mediação, a justiça restaurativa, o direito sistêmico, a arbitragem. Então, fica bem amplo, de maneira para os alunos terem essa formação, não só, né, que o conflito deve ir até o judiciário, ou, se for para o judiciário, vai ter as formas também ali autocompositivas para a tentativa de solução desses conflitos, né? E diz uma coisa, só para no currículo na Unipar, aqui em Toledo, em que período que está? Em que momento do processo? Primeiro, segundo, terceiro, enfim? Segundo ano. Segundo ano. Terceiro período, né? Uma das discussões, eu estou vendo aqui que a Andressa está com a gente, né? A Andressa é titular da matéria na outra faculdade aqui da cidade, da FAG, e quando a gente estava discutindo no cronograma da FAG, chegou alguém sugerir que ficasse no quinto ano. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer o aluno ser litigante até o quinto ano, para no quinto ano você tem a pessoa já com essa, né? E a ideia, e aí mudou-se isso, né? Então tá mais também no início. Eu esqueci agora qual é o período, algo em torno do começo do terceiro ano. Depois a Andressa puder me ajudar aqui colocando de novo, a gente fala. Justamente por isso, né? Até porque a gente permite que os alunos também, penso eu, consigam enxergar nos diversos ramos do direito onde a mediação pode estar, porque tem muita coisa que a gente não sabe, né? Também, assim, né? Mediação no direito ambiental. Não sei exatamente, né? Não sou uma pessoa versada em direito ambiental, né? Então o aluno já pode pensar nisso, né? Ou no direito do trabalho, que é um lugar que... O direito do trabalho, eu tenho alguma dificuldade de entender como a gente não conseguiu a resolução 125, né? O CPC é pensado para a justiça federal e estadual. Você vai no CNJ, isso é muito claro. Para o direito do trabalho é outra coisa. Eu não entendi o que é essa outra coisa. Por quê? Né? E ainda mais... Visão, né? E ainda mais, Rodrigo, porque a Andressa colocou lá, está no sexto período, né? Terceiro ano, né? Terceiro ano, é isso mesmo. E ainda mais porque quando a gente vai estudar a origem da mediação são dos conflitos trabalhistas, né? Então, são os primeiros focos da mediação de Harvard, por exemplo, ela vem desse lugar. E talvez porque a gente caminhou, eu penso, né? Num lugar onde que era obrigatório, a gente ainda tem isso, né? Essa coerção dentro da justiça do trabalho. Então, essa imposição onde a gente não tem a horizontalidade, onde a gente não tem a autonomia das partes, né? Então, o que é necessário a gente transformar, porque se fala e se faz outra coisa, né? Se ameaça, se vocês não fizerem acordo, para nós isso é um absurdo, né? Eu vou ser penalizado se eu não fizer um acordo, né? Não é essa estrutura diferente, assim. Mas, Adri, pensando nessa ideia dos alunos, eu gostei muito esse pensar autocompositivo como uma resolução de conflito que deve nos acompanhar na faculdade, né? Os métodos autocompositivos, eles não são uma matéria específica de algo específico, é uma forma de pensar, né? Uma construção que embasa a resolução de conflito. Então, essa construção é importante, né?
para os alunos, para eles entenderem que, não, eu vou escolher, por exemplo, vou trabalhar com debentures, eu vou ser um advogado que vou trabalhar com debentures, eu posso fazer essa escolha profissional, né? Mas trabalhar com métodos autocompositivos hoje não é uma escolha. Ele está. Então, como é que eu me comporto como operador do direito, nas diferentes meus momentos de atuação, como eu, operador do direito, me comporto na autocomposição? Então, eu não sei como é que vem essa repercussão deles quando eles têm esse contato com a autocomposição, né? Porque com o conflito todo mundo tem o contato. A questão é como que que abordagem eu vou escolher, né? Se você puder falar para a gente sobre isso. Então, só inicialmente, voltando o gancho ali da Andressa, queria agradecer imensamente, porque a Andressa, ela me cobriu também na Unipar, enquanto eu estava de licença. Então, como a disciplina é nova, no início do ano, né, eu voltei em maio da licença maternidade, e aí eu reassumi o lugar. A Andressa, então, também lecionou ali para mim essa primeira parte de justiça restaurativa, direito sistêmico. Obrigado, tá, Andressa? Os alunos adoram ela também, porque daí ela teve a oportunidade de trabalhar um pouco presencialmente. E eu, por força da pandemia, eu peguei só a ideia do online, né? Lógico que a gente queria trazer um monte de metodologia ativa, né, doutor Rodrigo? Para trabalhar ainda mais aí com essa disciplina que é tão gostosa, né? Mas a gente fez o possível aí dentro da ideia do online. E, inicialmente, o que a gente pode olhar, embora, assim, no primeiro ano ainda aplicando, né? Eu acho que eles vêm tendo essa visão do multiportas, porque daí, como está nos anos iniciais, que é essa importância, né? Para eles terem essa visão no futuro, a gente já acaba trabalhando, por exemplo, a mediação. Eu trabalhei com eles, mediação com família, mediação no direito do trabalho, mediação nos conflitos fundamentais, sociais. Então, assim, acaba trazendo que é um tribunal multiportas, que não está ligado a uma disciplina mesmo, né? E tanto que, nesse viés, eu pedi para uma acadêmica, aleatoriamente, do segundo ano, né, me fazer um depoimento, né, do que ela teria aprendido, ou o que ela pensa da disciplina, né? E ela não é do meio, então, assim, por isso que eu achei bem legal o que ela escreveu. Eu gostaria de pedir licença para ler, bem brevemente. A disciplina de métodos alternativos nos possibilitou uma visão mais ampla sobre a realidade dos conflitos, visto que o Poder Judiciário está abarrotado de processos, nos quais os litigantes não conseguem se acertar e ocasiona demora na solução dos conflitos. Em nossa vida, podemos analisar que os conflitos sempre irão existir. Contudo, se formos capazes de resolvê-los de forma com que todos possam chegar num acordo que seja benéfico entre si, não apenas o judiciário vai se beneficiar, mas também a visão e consciência de todos passará a mudar. Transformar o diálogo no ponto alto faz com que saibamos que conversar é o melhor passo racional a se fazer. Olha, é uma visão de alguém que não está dentro do meio jurídico, está agora tendo contato com a disciplina. Eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo, está sendo bom em algum sentido, né? Então, eu gostaria de agradecer a nossa acadêmica Cíntia, que escreveu aí para mim esse depoimento, e eu fiquei bem feliz de ouvir ela falar isso. Eu acho que é interessante a gente mostrar, porque eu já falei algumas vezes, estou lá no doutorado, até... O senhor, seu marido, se obrigou ele a assistir a gente? Está assistindo, segundo ele. Bom, porque eu não estou vendo ele aqui, estou procurando e não achei ainda. Acho que ele precisa mandar um oi, né, Rodrigo? Pode ser no YouTube, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, a gente aceita. Ele é uma pessoa que eu preciso laçar para mediação, né? E a gente, quando você começa a ler bastante o conjunto do que tem se escrito sobre mediação, uma coisa que está acontecendo até com o meu orientador recentemente é que é tudo muito superficial, né? Assim, falta um estudo, mas o que está por trás disso, né? Qual que é o pensamento, o que tem de filosofia por trás disso, o que tem de sociologia por trás disso, né? Eu, por força do meu mestrado, né, que é mais ligado à política, estou trazendo para o doutorado essas questões de democracia, né? Como que a mediação
se a gente pode trabalhar a mediação sobre esse aspecto democrático, de democratizar o poder judiciário, né? Em linhas bem gerais, é por aí que a gente está indo. Então, eu vejo a importância, e aí a gente também finalmente conseguir colocar uma coisa que os juizados teriam que ter tido e não tiveram, que é, a gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, capacitação desses profissionais, né? Então, quando você joga isso numa matéria, isso é dogmático do direito, no sentido de que, olha, isso precisa ser pensado, isso tem uma estrutura, né? Isso é um raciocínio específico, tem uma racionalidade que é todo do procedimento autocompositivo, né? Eu acho que isso dá, acho que finalmente a gente vai conseguir que se entenda, né, o que significa uma capacitação para a pessoa, não como eu fui, né, conciliador lá de juizado sem condição de São Paulo, né, que fiz uma prova que eu decorei, passei, e meu primeiro dia foi uma pilha de processo, ó, tá aqui, vai lá e concilia. Né, esse foi meu treinamento, eu fui lá e fiz o que estava na minha cabeça. Né? Então, eu acho que dar esse estofo dogmático na faculdade de Direito, acho que tem muito a contribuir. Né? Não sei, Mari e Adri, o que vocês acham aí? Eu vou muito na tua linha de raciocínio. Eu fui, com muita honra, fui conciliadora do PROCON. Mas fui estagiária do PROCON, né, lá, e eu falo isso, né, na minha faculdade, eu não tive a menor noção do que era mediação, não conhecia, né, nunca vi, nem comi, nem ouvia falar, né, que era pior ainda do que caviar, então nem ouvia falar, mas a gente se praticava a conciliação, né, mas assim, esse olhar de que não importa o verniz ou o nome que a gente dá, mas o que tem dentro desse conteúdo, qual a fundamentação, qual a principiologia disso, né? Que base principiológica que eu sigo. E eu gosto muito de pensar que o direito tem ido para esse lugar de a gente olhar não no fazimento apenas, não no mecanismo. Então, as etapas da mediação são importantes? São, para que se concretize uma ideia, mas eu preciso ter consciência da ideia. Então, eu preciso saber o que quer dizer, o porquê que eu escolhi fazer isso, né? E aí, não é porque eu acho legal, ou porque eu acho que as pessoas, porque eu acho que. Não, eu tenho uma razão pela qual, eu tenho uma fundamentação para isso, né? Então, quando eu não sei o que fazer, mas não está escrito na lei, não, a lei não vai prever todo, mas então vamos dar uma olhadinha lá nos princípios. Então, se eu sei o que é princípio da confidencialidade, não precisa estar escrito em lugar nenhum que não pode filmar a audiência, né? Ou a sessão de mediação, eu colocar no processo, está escrito no princípio que é confidencial, que a sessão é privada. Então, esse olhar que eu tenho uma fundamentação, que eu tenho uma base, né? Tem uma base de valores, eu tenho uma base principiológica que a autocomposição traz esse resgate, né? Então, não é saber fazer mediação, é por que é que eu faço mediação. Então, eu acho que a academia é esse lugar de eu contar por que eu faço, né? Adri. E a nossa grande preocupação, né, quando fizemos o curso, o Dr. Rodrigo ainda falava muito nisso. Nós temos que trabalhar na universidade, gente. Nós temos que mudar a cultura lá, a sementinha no acadêmico, porque senão de nada adianta, né? Nós queremos que de uma hora para outra o sistema se converta de uma cultura de litígio para uma cultura de paz, assim, num estalar de dedos, né? E isso chamava muito atenção por força de que o acadêmico também atual, quando a gente vai jogando assim, né, alguns conceitos, algumas fundamentações a respeito dos métodos, ele vai vendo que tem fundamento. Não é só mesmo isso. Hoje tem que haver esse diálogo de fato. Outra coisa que é bastante difícil por força de ser uma disciplina inicial é que a gente não tem um manual, né? Assim, às vezes o acadêmico gosta, né? De, professora, manda doutrina, né? O que você está seguindo para dar aula? Então, esse é um dos pontos assim talvez mais instigantes, por força de que também a gente daí acaba indo atrás de mais materiais, até para o professor é mais importante, penso eu,
mas o acadêmico ele se dá uma frustrada, porque você vai mandando material aqui e para ele tendo ali um arsenal, né, de artigos e aí isso é uma das dificuldades também, né, que a nossa disciplina ela não vai ter um objeto específico, ela é ampla, né? Ela vai, como nós acabamos de dizer, passear aí por todos os ramos. Então, a gente tem que plantar a sementinha da autocomposição com o que tem, né? E hoje ainda de forma online, o que é mais difícil Mais ainda. difícil, né? Eu Uhum. fico pensando, eu falo que eu tinha até preguiça, falo, não dá para pensar em autocomposição online de lecionar a matéria, né? Uhum. É um desafio que eu fugi. Mas, doutor, o senhor não tem ideia que um dia daí eu e a Andressa ali, ela saindo, eu entrando, nós chegamos a fazer uma espécie de conciliação, que na época ainda estávamos vendo a conciliação, online. Ela entrou do nada na sala e começou toda enfeitada, de velhinha, assim, sabe? Consumidora. Foi muito engraçado. E a gente entrou ali no clima de uma conciliação e os acadêmicos, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é para a gente fazer? Foi bem legal. A gente tem que usar umas técnicas assim, mas acaba que o acadêmico ele vai percebendo, mesmo com o depoimento ali da Cíntia, eu pude verificar, né? Alguma coisa está sendo lançada. Eu acho que vai frutificar bons frutos, sim. E como a Mari estava falando, essa questão do raciocínio que a autocomposição também impõe, né? A questão é um raciocínio interdisciplinar, e eu acho que a formação jurídica ela é pouco interdisciplinar, né? A gente tem e talvez até, né? Os alunos ainda não, alguns não serem maduros suficientes, né? Eu mesmo quando estudei sociologia no começo da faculdade achava aquilo um porre. Em 1997 tinha um senhor professor, né? O professor Adorno, hoje eu lembro assim, não aproveitei, né? Filosofia do direito era o Fábio Condor Comparato. A gente brincava que ele estava Ele é se. muito imaturo no início, né? A As gente brincava que disciplinas ele queria fazer as são... pazes antes de morrer com a consciência, então de advogado da FEBRABAN, ele foi da filosofia do direito, a afirmação histórica dos direitos humanos, né? Ele fez um curso ligado à filosofia do direito e direitos humanos. Então, acho que tem uma questão, claro, de falta de maturidade, e a gente quer técnica, né? Isso aqui que eu vou fazer para entrar com a petição inicial, como se a advocacia fosse isso, né? Eu brinco assim, eu vivo falando, né? Os núcleos de práticas, eles têm que se modernizar. Se a única coisa que você vai ensinar para um aluno é fazer petição inicial, essa advocacia de peticionar para juiz, só não vê que está morrendo quem não quer. Né? Não tem. Né? Olha, não sei como está a Ponta Grossa, Mário, mas em Toledo você tropeça, você cai no colo de um dentista, você cai no colo de um advogado. Né? Aqui em Ponta Grossa nós temos 4 ou 5 faculdades de direito. Mas, ó, você né? E com formação. Que é muito menor, Mário, tem 3. Se você contar que aqui em Marechal, a UniOeste, grande parte dos alunos são de Toledo, eles vão se formar lá e vir para cá. E assim, é um campo, e aí eu acho que a gente também precisa virar esse olhar. Dentro do mundo dos operadores do direito, nós temos alguns lugares onde os métodos autocompositivos já estão sedimentados, no sentido que, por exemplo, o Poder Judiciário está posto. O Ministério Público trabalha com métodos autocompositivos fora do Judiciário há muito tempo e vem revendo, inclusive, a sua formação. Nesses termos de ajuste de conduta, termos de bem viver, esses termos foram mudando de nome e eu tenho conversado com muitos promotores, muitos analistas do MP e técnicos nessa ideia de eles sentirem a necessidade de perceberem que não adianta impor o termo de ajuste de conduta ou o termo de bom viver, que quando é construído pelas pessoas, isso ganha uma legitimidade naquele lugar, né? Que essa decisão construída em consenso, baseada nessa construção coletiva, nessa possibilidade de ouvir as pessoas, de estimular a empatia, da questão da escutativa e tudo que envolve, né? E da devolução do poder de decisão que a autocomposição entrega, né? Desse foco que não é um foco para o direito, mas é um foco para os interesses. Então, essa é uma mudança de paradigma muito grande, uma troca de lente muito grande, seja
em qual método a gente vai falando. Se a gente está falando de mediação, conciliação, nas metodologias do paradigma da justiça restaurativa, seja círculo, conferência, a ideia, toda a ideia do direito que o direito sistêmico traz, que se encaixa perfeitamente com essa ideia, né? Embasa toda essa ideia da autocomposição, mas ainda há em alguns campos, e eu vejo uma mudança nesses últimos 3 anos muito forte dentro da instituição aí do campo da advocacia, que vem mudando a ESA, né, a Escola Superior da Advocacia, apoiando tanto a última mudança da Resolução 125, que foi bancada, né, com a OAB Nacional. Então, dessa necessidade de que isso é mais um campo de operador do direito, que é mais uma possibilidade, não só do operador do direito, e eu concordo aí com o que o Rodrigo fala, de que o direito é academicamente pouco interdisciplinar, e ele, na autocomposição, ele é necessariamente transdisciplinar. A gente precisa caminhar, a gente precisa desses outros conhecimentos, porque essa necessidade de se trabalhar com multiplicidade, né, de conhecimentos. E aí a gente vê um olhar, às vezes, Adri, e a importância de estar no núcleo de prática também, um olhar desesperador de, eu sei, eu falo sempre isso, né? Quando a gente vai fazer tribunal do júri a primeira vez, o advogado, ele sabe de cor e salteado qual é o caminho que o júri vê, ele sabe quantos minutos ele tem para falar. Mas e quando eu vou fazer a mediação? Quem é que me prepara para o que eu espero do advogado, o que a mediação espera do advogado, o que o meu cliente, o que eu tenho que dizer para o meu cliente do que ele espera de um advogado nesse lugar, né? Então, como que você vê isso? Eu penso, assim como vocês estão colocando, que a advocacia, né, no geral, a ordem, ela tem se preocupado também, né? Nós estávamos conversando anteriormente acerca do código de ética, né? Eu com o doutor Rodrigo ali, hoje está colocado lá no artigo 2º que um dos princípios do advogado é estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígio. Então, assim, eu vi também que a prova da OAB está cobrando questões também nesse sentido. Então, a preocupação é que agora chegou neles, né, que deve haver também uma formação nesse sentido. Tanto que a ESA, no Paraná, está fazendo um curso de mediação online a todo momento, né? Eles vêm tentando estimular os cursos. Eu sei porque o Eduardo, ele acaba sendo ali... dentro da ESA aqui em Toledo, ele traz os cursos nesse sentido e ele comenta os cursos que existem, né, para os advogados. E também no sentido de cada vez mais eles se interessarem em fazer o próprio curso de mediação. Nós temos vários advogados, né, enquanto mediadores, que se formaram conosco, né, doutor Rodrigo? Então, assim, a gente vê que aqui também em Toledo vai ter uma comissão específica agora, né, de métodos. Há uma preocupação, está começando a alterar também. É aquilo que o doutor Rodrigo falou, não tem hoje como não mais se pensar nessas formas, né, autocompositivas. Não tem como eu ter a formação hoje só litigiosa, se todo o resto está agora dizendo o contrário. Eu penso que estamos tentando aí mudar também. Eu acho que assim, as instituições se apropriando disso é uma questão importante, a universidade se apropriando disso. Eu vivo falando, acho que no curso que a gente trabalhou a formação dos instrutores, Adri, não lembro se eu cheguei a falar isso, mas eu normalmente falo. A própria formação dos mediadores e conciliadores no futuro vai ter que mudar, porque muito do que a gente vai ter, a gente engatinha, né, mostra o mundo novo da autocomposição, muitos já vão chegar das faculdades de direito com essa bagagem, o que vai nos permitir, penso eu, inclusive aprofundar mais o curso, que é uma coisa que a gente sempre quer, mas a gente tem que ir devagar, porque não dá para empurrar, assim, vai, né? Então, assim, e é difícil, então, assim, é importante a gente fazer isso, mas a gente também precisa que os próprios advogados, tenham, e aí a Mari já chamou a atenção a isso, né?
saiam da faculdade entendendo a postura do advogado na sessão de mediação, para que a sessão de mediação flua, né? Todo o curso de mediação que eu vou fazer, a maior parte dos mediadores na formação, né? Começa, mas o advogado não vai deixar. Ah, mas se o advogado falar isso. Ah, mas o advogado é pintado como o pior ser humano da face da Terra, né? Assim, por essa postura litigante. E eu sempre falo, a gente tem que olhar com empatia, né? Você vai pegar um advogado que a vida inteira aprendeu a ele falar perante o juiz, tecnicamente, como que ele deixa o cliente sair falando, né? Como que vai entender isso? E eu, como mediador, falo, para mim, quando tem um advogado que entende, claro, a postura da mediação na sala de mediação, para mim é uma tranquilidade mediar. Porque eu só me preocupo com a mediação, né? Os direitos da parte, é tudo dele, né? Do advogado que contratou, que está lá. Por isso que eu acho importante, o advogado tem que dar a importância para a mediação e do profissional do direito na mediação. Né? Eu acho que não é algo. Teve essa questão recente do CNJ, que também bancou, né? Da pré-processual não precisar mesmo de advogado. Eu acho que o caminho é mostrar o quanto o advogado é importante para a mediação, para que naturalmente se busque o advogado. Né? Você ter essa ideia de o advogado também se preparar para a metodologia, para a mentalidade autocompositiva. Né? Sem o que realmente fica esse embate, né? Ah, não quero levar advogado. Já tive experiências que não sei justo, de pessoa voltar o dia seguinte e falar assim, olha, não gostei da mediação ontem, o advogado não deixou falar, eu vi que eu podia falar e não queria, eu quero outro que ele não é mais meu advogado. Né? Isso assim, eu testemunhei aqui, não foi nem um servidor que me contou. Eu estava no Sejus quando eu vi essa situação e no dia anterior eu estava na sala de mediação e foi realmente um horror. Assim, foi um horror, assim, o que aconteceu, né? E porque eu estava supervisionando os mediadores. Então, assim, eu acho que é aí que é importante isso tá na formação, né? Isso tá ali, né? É plantado para ajudar a mudar essa cultura que a gente precisa mudar, né? Então, assim, e aí que eu chamo a advocacia para não combater a mediação, né? Porque parece que não é institucionalmente não há um combate, você não pode dizer, mas há no cotidiano aqui no Sejusc. Você sente isso. A gente tem mediadores frustrados porque chegam para fazer, né, uma mediação, o advogado não deixa falar ou não quer que saia, enfim. Então, no cotidiano a gente vê que muitos ainda militam frontalmente contra. Né? E eu acho que a gente precisa mudar esse pensamento e entender que, olha, você tem muito a ganhar com isso. Né? E aí você precisa o quê? Saber a tua postura, entender como funciona. E o que eu sempre falo, ninguém fez direito, né? A gente não pegou nossas faculdades de direito e fez junto. Quando eu levantei lá a mão e jurei e conceder o meu grau, eu não fiz voto franciscano, eu não lembro disso. Se alguém fez, eu não fiz. Né? Então, assim, tem que cobrar. É um serviço que você está prestando para o seu cliente, né? E como você mesmo disse, né, Adri, quando foi feito ali o pré-processual, a alegria do cara que saiu lá, mas, nossa, achei que é só assinar um documento, não, mas você falou comigo, a gente se ouviu, né? Enfim, você vê, Adri, tudo isso para te perguntar, né? Esse potencial na mediação para graduação, ou estou sendo muito poliana? Não, eu vejo porque até agora vi uma pergunta ali no Insta, quando que vai sair o curso? Os acadêmicos chegam a pedir, o pessoal que estava no 5º ano, por exemplo, não, eu queria fazer o curso de conciliação contigo, por que não saiu esse ano? A gente acabou tendo daí um curso um pouco revisitado, né, que eu até chamei o Dr. Rodrigo na metade do ano, a gente trabalhou diversas outras formas, mas eles têm esse interesse, sim. Eu vejo que vai ser um passo muito grande essa mudança na graduação, porque às vezes a gente encontra, né, esse tipo de comentário que o doutor está comentando, às vezes são situações que o advogado muito turrão, às vezes, né, é aquele também que já não se atualiza mais tanto, né, porque quem está no meio se atualizando tá vendo que mudou, né, a cultura, tá vendo que o litígio não é mais a solução para tudo. Então, penso eu que vamos ter muitos melhores frutos agora dessa geração que vai ser formada a partir do judiciário multiportas, né? Eu Tem penso declarações de assim, amor a pelo menos você, né, Adri? utopicamente, né?
Hã? Aqui no YouTube tem declarações de amor a você e Andressa, de alunos, É? assim. Ai, Ah, não vi, não tô com o encantado com a YouTube. matéria. Não, eu acho que é por aí. É a mesma, acho que você falou me fez trazer uma reflexão, né? Eu lembro da época do. Nossa, eu já era juiz, mas assim, de juízes que, por exemplo, não estudaram CDC, né? Entendendo o Código de Consumidor, né? A gente acaba esquecendo dessas questões, né? Não é só a mediação que recebeu uma certa resistência, né? O Uma série de CPC, né? Quando exato, tava, uma série de a gente outros. ficou um ano, vai entrar em vigor, não tem jeito, a gente vai ter que se atualizar, o processo vai mudar, né? E Sim, tava todo o mundo. Código de É Processo. que a O gente Código tem Civil, medo, né, da Adri. mudança. Código Civil que tinha projeto de 75, entrei na faculdade em 20 anos. 97 e ninguém falava nada. De repente eu me formei em 2002, saí em 2001, que acabei o curso, ó, vai entrar em vigor. Como assim? O negócio estava morto lá. Os professores falavam, e vamos lá, né? Enfim, então eu acho que é por aí, né? Acho que eu tenho muita esperança dessa mudança de cultura a partir da mediação na graduação Eu jurídica também, como um todo, né? eu Ai, também. desculpa, você ia falar e eu falei antes. Não, que é isso. É que assim, a gente vai concordando, então Sim, tudo que você falou, eu ia falar. E era isso mesmo. O Johnny coloca aqui, e realmente, o YouTube tá aqui bombando de 1000 elogios de alunos, e a Ah, que prof. bonitinho. Adri, top e tudo mais. E, já só acabou para a matéria lembrar ou que tem não maturidade? vale ponto para matéria, Não vale entendeu? Gente, ponto. assistir Já a acabou. live não vale ponto para matéria, mas vale para agregar muito conhecimento, né? Vocês têm uma sorte enorme de ter a Adri como professora de vocês mesmo. E muito por causa dessa questão da atualização, né, Adri, que nos requer tanto hoje em diversos campos, assim. E o Johnny comenta ali, acho interessante a posição do advogado compreender toda a mediação. Porém, a experiência do dia a dia percebemos que os órgãos públicos não receptivos à cultura da mediação. E aí, Johnny, eu concordo com você que essa mudança que a Adri falou, dessa cultura, uma mudança cultural, da cultura do litígio para a cultura da paz, e a gente vem um momento mundial, e é aquilo, né? Um puxa de um lado e outro puxa do outro. Então, quando tem muita gente lutando pela cultura da paz, tem uma galera lutando pela cultura do litígio, né? Essa polarização que nós vivemos nas nossas relações diárias, né? E essa mudança da ideia da cultura da paz, e que é esse o mundo mesmo, a gente está vivendo todo mundo aqui, então como que nós vamos todos viver de um jeito melhor, assim? E o quanto isso tem sido alterado, talvez não na velocidade que a gente deseje, né? Mas na esperança de que isso está sendo construído com qualidade em vários lugares, né? Então, nós ainda somos vistos por alguns como o que que esse povo faz lá no Sejusc, né? E talvez por não conhecer, por não ter experimentado, em alguns lugares essa mudança de cultura não tem acontecido ainda. Então, dentro de outros órgãos, e tantas possibilidades, né? Aqui em Ponta Grossa a gente tem, dentro da Unicecal, todas as nossas faculdades aqui tem a possibilidade do convênio com o Tribunal de Justiça, e como é importante essa parceria, tanto para a formação quanto para a disseminação dessa cultura da autocomposição, né? Mas a faculdade... Oi? Eu não sei se você, não sei como está em Ponta Grossa, mas eu sinto, não sei se a Adri também, eu sinto medo, né? Os gestores têm medo da mediação pelas restrições, vou chamar assim, né? Mas pelos limites que a lei dá à atuação do agente público, né? Aqui, o projeto de lei foi encabeçado até pelo doutor Eduardo, né? Para a gente ter a mediação aqui na administração pública, mas, né, esses dias, faz um tempo já que eu passei com o convênio do tribunal para a prefeitura de Toledo, né? Para a gente ter um Sejusc fazendário aqui, e também está lá vou cobrar Carol Kuhn aqui. Tá lá sentada em cima. Carol, sai de cima e vamos assinar esse convênio, Carol. Toda live é isso, Adri. Entendeu? Toda live alguém
sobra para alguém, entendeu? Sobra. Tudo faz, o Rodrigo lembra de alguém. Porque assim, eu vejo assim, tem sempre alguma coisa mais importante. Sempre que eu viro e mexe, eu cobro, né? Mando um recado para Carol, para a doutora Carol. E pergunto, e nossa, não sei quem está na frente, sei o que está na frente, né? Lógico, é muita demanda, poucos advogados na prefeitura, claro que eu entendo, mas é só para tentar mostrar que isso não é uma prioridade, né? E a gente está disposto para execução fiscal. Execução fiscal, eu quando era juiz do cível, era o troço que eu achava mais insuportável na minha vida. Ninguém toca direito Trabalho no aquilo. cível. Né? Ninguém toca direito aquilo. Às vezes o procurador faz o mesmo pedido 3 vezes, o juiz despacha, defere os 3 igual. Né? Eu lembro um processo lá em Formosa do Oeste, que eu tinha deferido 3 citações por edital. Porque ninguém olha, mas Adri, porque você pegava, vinha aquela pilha desse tamanho, tudo junto, do estado, com dos municípios, eram 4 municípios, com as federais, que eu tinha delegado. A União, né? Eu lembro, também trabalhei. Aí você chega com aquilo tudo de uma vez só, você não tinha uma execução fiscal na tua frente, de repente aqueles processos tudo de uma vez só, você pegava a última petição e enfiava a decisão. E isso também acontecia com o procurador, então ele vinha e pedia, não sei, citação para edital. Quando tinha tempo e parava para ler, tinha umas 3 citações por edital. Meu Deus, que vergonha. E era um processo que são fadados à morte, né? Porque quando a empresa vai mal, a primeira coisa que faz fazer é pagar imposto. E a gente podia trazer essas pessoas para conversar e receber alguma coisa, porque aí fica esse raciocínio do órgão público, né? Eu recebo tudo, eu não recebo nada. E qual que acaba acontecendo? Não recebe nada. Então, e assim, isso é prejudicial para o órgão público que não recebe nada, e é prejudicial para aquela pessoa que tem aquilo pendente, né? Aquela empresa que ficou e vai ficando insolvível mesmo, né? Tanto a questão das custas, tanto o valor daquilo que se acumula, né? E há muita possibilidade, né? Há muita possibilidade, mas eu sinto a mesma coisa, Rodrigo, eu sinto um pouco de receio. Sim. Eu já ouvi falar assim, não, eles permitem, porque a lei de mediação foi feita, tá lá para a administração, sim, né? Ela é feita para a administração, tá lá no preâmbulo. Mas assim, nós estamos esperando uma resolução vir. Uhum. Né? Então tem a lei e aí a gente está esperando a resolução. Então, esse receio de cometer uma ilegalidade baseado nos princípios da administração pública mesmo. Também 5 minutos? 5 minutos para o nosso fim. Falando. Eu só quero falar que eu não conheço, tem um Vitor Veiga que está do Sejusto Toledo, chamando a atenção da minha idade. Eu nasci em 1997, valeu, hein? Alguém que nasceu em 97, eu estou na faculdade de Direito, minha barba branca, estou honrando ela hoje. Não, mas eu acho que é muito pelo contrário, né? Quando a gente tem pessoas que nasceram em 1997 e pessoas que entraram na faculdade em 97 e conversam a mesma língua, é sinal que a gente está vivendo o mesmo tempo, né? Tem que ter essa maturidade, Mari. Eu não tenho maturidade para aguentar minha velhice, não. Mas eu já falei que eu prefiro ficar velha do que não ficar. É verdade, é melhor. Então, só tem uma solução. Muito bom. Ai, que bom estar com vocês de novo. Que delícia de conversa. E eu gosto que a gente conversa como amigos, né? Porque é pessoas. Então eu vou agradecer para depois deixar a Mari. Mari, depois a gente tem que conversar só um pouquinho antes de terminar, porque a gente gostaria que os mediadores estivessem na próxima, os nossos. Sim. Né? Adri, obrigado de coração, assim, por ter aceitado, por estar com a gente de novo, por estar sempre nos projetos do Sejusc e levando ele para frente. Adri, obrigado. Adri, agradeço também. É muito bom a gente encontrar pessoas que caminham os caminhos que a gente escolheu, né? E eu vejo você como alguém que caminha o meu caminho, né? E fico muito feliz por isso mesmo. E queria que você se despedisse e deixasse uma mensagenzinha final para a gente poder convidar a galera depois, para a próxima. Então, eu agradeço imensamente esse convite que foi me feito por vocês. Foi muito legal. Quando recebi o convite do Dr. Rodrigo, eu pedi para ele, mas a gente vai fazer um roteiro, alguma coisa, né? Porque eu não sou desse mundo de lives, né? Eu falei, não, a gente vai conversar.
Beleza, né? Cheguei aqui, eu falei, meu Deus, o que a gente vai conversar? 1 hora sobre ensino, né? E olha só, passou essa 1 hora, a gente nem viu, foi muito legal. Obrigado mesmo, adorei estar aqui com vocês. E a mensagem, na verdade, é os acadêmicos que estão aí assistindo, para todos, né, os envolvidos que estão seguindo esse caminho, que estão nos assistindo, é porque, de alguma maneira, já se sentem tocados, né? Que acreditem nesse meio, que é o futuro aí, eu penso, do direito, da justiça, é o melhor meio para resolver mesmo os nossos conflitos, sem dúvida nenhuma. Isso a gente vê por força dos relatórios de satisfação, né, que nós fizemos já artigos nessa área, já fomos apresentar fora, inclusive do Brasil, acerca do índice de satisfação das pessoas. Isso nenhum outro método é capaz de trazer. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Eu acho que nosso papel é entregar justiça. E a gente só pode entregar justiça se a pessoa que foi buscar se diz satisfeita, né? Então, é por aí que a gente tem que olhar como que a gente pode deixar as pessoas satisfeitas. Anotou? Tem que anotar, dá para fazer card no Instagram que você falou agora. Adorei. Vou fazer um card. Vou anotar, porque saiu. Mas está gravado. Alguém perguntou ali, a Bruna perguntou, ficará gravado? Ficará, Bruna. Vai Legal. Ficar aqui no YouTube e no Instagram, se a gente conseguir subir, a gente sobe no Instagram. Fazer meus também. alunos assistirem. Fazer resenha. Mari, convida o povo para a próxima. Vamos lá. Pessoal, então dia 15 às 17 horas. Ficou dia 15. Vem já. Semana que vem. Quero convidar todo mundo que tem formação de mediação, em mediação e conciliação, principalmente os mediadores e conciliadores do Sejusc Ponta Grossa e do Sejusc Toledo, para assistirem a live, porque a gente vai falar sobre pré-mediação. Que legal. Vamos ter uma das precursoras da pré-mediação, que é a Rosi Girão, que é carinhosamente conhecida como Rosi, mas ela tem um nome mais completo, depois ela briga comigo, que trabalha no Sejusc de Nova Friburgo, Isso. No Rio de Janeiro, e já implementa essa ideia da pré-mediação. Então, nós vamos plantar uma sementinha semana que vem, e aí convido para a gente se sensibilizar, porque eu e o Rodrigo nos sensibilizamos muito com isso, e mudamos o nosso olhar, né? Ampliamos o nosso olhar a partir disso. Então, eu agradeço, Rodrigo, brigadão, Adri, foi maravilhoso. Paulo, de novo, obrigado. É nosso técnico. Paulo! Sem o Paulo, nada existe. Pessoal, um beijo e até a semana que vem. Tchau.